Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Meu nome é Gabriel Reale e eu sou o Matheus Gomes. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os diretores de cinema mais promissores da atualidade. E nós estabelecemos alguns critérios para fazer essa lista hoje. São diretores jovens e que têm até 3 filmes na sua carreira. Diretores que consideramos promissores e que gostamos muito de seus trabalhos. O primeiro nome dessa lista é o Damien Chazelle, que fez La La Land, Whiplash e O Primeiro Homem. O Damien Chazelle é um diretor de 35 anos, então ele é bastante novo se a gente parar pra pensar nas idades de diretores normalmente, né? E ele fez, pra mim, um dos meus filmes favoritos da década, tá no meu top 15 talvez, que é o Whiplash, que é incrível, eu acho que foi uma baita estreia pra ele. Ele é um filme extremamente dinâmico e pra mim tem um dos melhores finais que eu já assisti em termos de me deixar satisfeito, né? Ele chega num ápice e ele termina no momento certo e tu fica, é isso aí, tinha que ter acabado naquela cena. E é uma jornada muito legal do personagem, então eu acho que o Damien Chazelle ele é um cara que conta histórias muito interessantes e ele faz isso de uma estética muito legal também. Os filmes sempre ficam muito bem feitos, na minha opinião. Eu acho que o filme de estreia dele foi o Whiplash, é o melhor dos 3. E ele também é o diretor mais jovem ao Oscar, né? Ganhando La La Land. São 3 filmes bem diferentes entre si. São um musical, um drama e uma ficção científica, dá pra dizer, né? Que as estéticas são diferentes, mas todos eles têm o mesmo jeito de filmagem, que é meio próprio dele. E são filmes muito bons. Os 3 são filmes que eu gostei. O Primeiro Homem é o mais fraco pra mim. Mas, mesmo assim, são 3 filmes de um diretor muito promissor. Ele já tinha feito curta do Whiplash antes de fazer o longa também, que era bem legal. É um diretor aí pra ficar de olho, que ele é muito jovem também. Sem falar que ele fez um dos personagens mais incríveis aí dos últimos anos, que foi o do J.K. Simmons no Whiplash. Eu achei ele inacreditável, assim. Ele é totalmente odiável. E ao mesmo tempo depois ele começa a mudar e tu começa a se sentir mais próximo a ele, mas tu percebe também que ele é um baita de um otário, então é muito legal essa construção de personagem do filme, assim. E do curta-metragem é a única coisa que se manteve, né? O J.K. Simmons e a música, o Whiplash mesmo. Que é muito legal, ficou bem legal e até a trilha sonora com aquelas partes da bateria. É um filme muito, muito musical, assim como La La Land também. E eu acho que ele é um espaço que ele domina bastante. Eu acho que ele é bastante promissor e vai ser legal a gente ver ele trabalhando com outras coisas também. Eu quero ver ele lançando filmes diferentes desses filmes mais voltados para uma questão de musicalidade, né? O First Man já é essa mudança, né? Sim, mas foi só um e acho que é um espaço amostral muito pequeno, né? Sim. Porque eu já vi que a questão ali do Whiplash do La La Land é algo que ele domina. Eu quero ver outras coisas, eu quero ver como é que ele vai sair nos próximos trabalhos. First Man eu gostei, eu achei um bom filme, mas não é um filme tão memorável, na minha opinião, quanto o Whiplash foi, por exemplo. Até porque de ficção científica tem outros vários que são tão bons ou melhores quanto, né? E é um assunto bastante saturado também. Tu já viu muitos documentários, muitas histórias relacionadas com a viagem do homem à lua, então tu teria que fazer uma coisa muito revolucionária para que ficasse tão marcado, na minha opinião, assim. Sim. Como não foi um filme mais meio biográfico, na verdade, falando dos astronautas, Neil Armstrong, né, quem foi na missão, eu achei um bom filme, assim. Um bom filme, mas ele não é tão memorável quanto ele poderia ser se fosse feito de outro jeito, né? Eu gostaria de ter visto uma coisa mais inventiva, talvez. E La La Land também não é tão criativo, né? Porque é uma grande homenagem aos musicais de Hollywood. Exato, Mas funcionou bastante pra mim, assim. Eu acho que aquele final... O final, toda vez que eu vejo, eu tenho vontade de chorar. Porque é muito triste, cara. E eles voltando e a vida como ela poderia ter sido... Nossa, aquilo é muito triste, mas é muito bom. Eu gosto bastante. É um bom filme que rendeu também boas risadas no Oscar, né? Exatamente, um dos maiores escândalos aí atuais do Oscar, né? Mas ainda bem que premiou Moonlight, na minha opinião. Eu sei que tu não gosta muito, mas eu acho Moonlight mais filme do que La La Land, assim. Ele ganhou merecidamente. La La Land seria aquela aposta mais segura de que os velhos gostam ali, os velhos da academia gostam, né? Do musical antigo, faz aquelas referências cantando na chuva e filmes do tipo. Ele foi feito pra isso, né? Pra uma grande homenagem a Hollywood. Parecido com o que o Tarantino fez esse ano, por exemplo, mas de maneira bem diferente, né? É um outro estilo de homenagem. Mas é também uma homenagem a Hollywood e aquela época, né? Enfim. E pulando pro segundo nome da nossa lista, a gente tem o Jordan Peele,
Peele, que é o diretor de Corra e Nós, o nosso diretor de terror favorito aqui nessa escolha, né? Que ainda tinha o Robert Eggers, o Ari Aster. O Ari Aster. E pra gente o Jordan Peele tá um passo à frente desses dois ainda. Os dois trabalhos dele foram muito bons. Ele tem uma direção de ator muito boa também. E o cara escreve roteiros maravilhosos. Ele, pra mim, ele meio que começa a ressuscitar o terror do cinema, né? Exatamente. Ele é meio que o símbolo desse retorno do terror. E os dois filmes que ele fez, o Corra em 2017 e o Us em 2019, são filmes extremamente bem escritos, extremamente relevantes em termos de crítica. E ao mesmo tempo eles são de um terror que a gente estava vendo bastante saturado. Era um terror que estava utilizando muitos clichês e que os filmes começavam a decepcionar, pelo menos a mim. Fazia tempo que eu não via bons filmes de terror. E o Jordan Peele, ele surge com um novo jeito de fazer esse gênero. Ele traz essa crítica social presente nos filmes dele, que eu acho essencial também. Então, ele é um diretor de 41 anos, também é bastante novo, né? E ele tem muito ainda a produzir, ele tem muitas histórias pra contar. Eu tô bem ansioso pra ver os próximos filmes dele. Ele é um cara que veio da comédia também, ele tem um tom cômico que ele bota nos filmes dele, que dá uma leveza também pro terror que ele tá fazendo. E ele tem se experimentado, agora ele lançou na Amazon uma série de caça aos nazistas, que é ele que produz. Ele fez algumas coisas de comédia pra TV também, mas no cinema ele só fez esses dois filmes voltados ao terror, e eu acho que ele tem esse toque cômico que dá um gostinho a mais de ver os filmes dele. Ele fez até agora essa nova versão do The Twilight Zone, não sei se chegou a ver. Eu não vi, mas... Ele tá envolvido com a produção, eu não sei qual é exatamente a função dele, mas enfim, ele é um cara bastante talentoso. Eu acho que se ele dirigisse aí o filme do Sonic, seria bastante proveitoso pra ver o que ele poderia fazer com esse universo. Mas não escolheram ele, então tudo bem. Eu espero que ele continue fazendo os filmes que ele faz, que já estão de bom tamanho, né? Inclusive, ele tem um novo filme que é o Candyman. Não sei se já chegou a ver o trailer. Eu vi o trailer ontem. E parece que vai ser bem louco, né? Eu achei interessante a premissa. Eu tô ansioso pra ver o que vai vir pra tela, né? Apesar de que os trailers é complicado. Às vezes, quanto melhor o trailer, é mais chance do filme ser ruim, né? Isso é um assunto que a gente ainda vai trazer pra cá, pra essa discussão. É verdade. O trailer me deixou bem empolgado, assim, até pelos trabalhos anteriores, né? O Corra eu achei um filme sensacional. Nós eu já fui com uma expectativa maior, me decepcionei um pouquinho, mas também achei um grande filme. E como eu falei, assim, ele é um cara que tem uma direção de atores incrível. O Corra com o Daniel Kaluuya, o Nós com a Lupita Nyong'o, ele sabe usar muito bem os protagonistas dele. Tanto que o Daniel Kaluuya foi indicado ao Oscar e a Lupita Nyong'o foi a melhor atuação feminina do último ano, né? Então... E não foi indicada porque foi esnobada total, um absurdo, mas dá pra ver que ele realmente sabe, além de criar os personagens, dirigir os atores, né? E isso é muito importante também dentro de um filme. E ele sabe controlar a atmosfera do filme também, porque tu fica naquele êxtase de ação, aquela tensão, então ele consegue mexer com as suas emoções também dentro do filme. Outros dois diretores que a gente trouxe na nossa lista é o Lady Lee, que ele é francês, tem 42 anos, e ele dirigiu o Les Miserables, um filme de 2019, que ganhou o prêmio em Cannes, e é um grande filme. E a gente trouxe ele junto com o Sean Baker, que é um diretor norte-americano, porque eles trazem muito essa questão da crítica social nos filmes dele, e eles fazem filmes muito... não sei se seriam humanos a palavra, mas são filmes muito de realidade mesmo. Eles pegam a câmera e eles saem filmando ali um cotidiano, né, pelo menos no Les Miserables, no Projeto Flórida, que é do Baker. Eles sabem fazer muito bem isso, e principalmente o Lady Lee, né, é o primeiro longa dele. Então a gente nota, assim, que ele tá um pouco afobado em alguns momentos, mas a gente nota muito talento ali pra contar aquela história. Então o jeito que eles contam as histórias ali, eles se assemelham de alguma forma, e eu acho que eles têm muito potencial, principalmente o Lady Lee. Depois de ter visto Os Miseráveis, achei um dos grandes filmes do ano. Incrível, acho que ele tem muito talento mesmo. Os Miseráveis foi um filme de estreia perfeito, porque ele chegou com tudo, né? Ganhou o prêmio em Cannes, foi indicado ao Globo de Ouro, foi indicado ao Oscar, então ele chegou com o pé na porta. E é uma realidade que ele sabe muito bem, porque ele vive no bairro, né? Então ele tem um domínio daquela realidade, que ajudou muito ele a fazer o filme. E já o Sean Baker, ele tem uma coisa de também tentar inovar. Eu acho que o Projeto Flórida, ele tem algumas novidades artísticas, assim, de composição de cenário. E ele fez também o Tangerine, que é um filme filmado inteiro com iPhone, que eu acho isso muito incrível também. Então são dois diretores que gostam de trabalhar uma crítica social, mas eles têm visões, eles montam os seus filmes, os seus cenários, da forma que eles sabem que aquilo vai proporcionar uma maior realidade pro público.
E se tu pegar os dois grandes filmes deles, que é o Projeto Flórida e Os Miseráveis, a premissa da história também ela é semelhante de certa forma por pegar aquela questão da periferia, né? Nos Miseráveis a gente vê como funciona a periferia lá de Paris e quais são as relações que estão ali envolvidas, e a partir daí ele vai para várias críticas diferentes que são muito bem feitas. E no Projeto Flórida ele é um filme um pouco mais intimista, digamos, ele tá presente na realidade de uma família, só que também é uma realidade de pessoas que estão marginalizadas, que estão na periferia. É uma família que mora do lado da Disney e eles são completamente pobres e vivem com muitas dificuldades e como eles estão lidando com aquela situação, né? Então, assim, as duas premissas, elas partem de um ponto bastante semelhante. E eu acho que as críticas que eles conseguem fazer a partir daí são muito legais. E elas são diferentes do que a gente vê o Jordan Peele fazendo, por exemplo, porque são vivências diferentes. O Jordan Peele é um cara que mora nos Estados Unidos e ele tá relacionado com determinadas lutas. O Lady Lee, ele vê outras coisas numa periferia francesa, mas que ao mesmo tempo elas se juntam, né? Porque a gente vive num mundo extremamente globalizado. Então, existem muitos problemas que estão em todos os lugares. E eu acho muito legal a gente analisar principalmente esses três e ver como eles abordam esses problemas, né? Como eles abordam essa crítica deles. É muito bem feito, assim. E méritos pro Lady Lee também, que ele usou o título dos Miseráveis, da obra do Victor Hugo, que dentro do filme ele traz várias referências também a como era lá em 1700, 800, que não mudou tanto, assim, as coisas de lá pra cá. Apesar da gente achar que tá evoluindo e tudo mais, não é tanto assim, né? Tem muitas coisas parecidas ainda. E eu acho que ele trabalha muito bem as críticas sociais, assim como o Sean Baker, são dois caras que têm uma visão social muito grande e muito importante. E Os Miseráveis tem um dos finais mais legais que eu assisti no cinema em 2019, na minha opinião. Foi bem chocante, é bem o estilo de filme que eu gosto mesmo, assim. É aquele filme que acaba e tu fica sentado na poltrona sem saber o que tu vai fazer depois, né? 10 minutos refletindo. Tu perde total a noção do que é a vida ali, por que aquilo tá acontecendo e tu não sabe explicar o porquê. É um soco no estômago, né? E eu recomendo pra todo mundo assistir esse filme e acompanhar os trabalhos de todos os diretores que a gente tá falando aqui também, que são muito bons. Os Miseráveis eu não sei como as pessoas vão assistir, porque no cinema quase não passou, né? Eu não sei se chega no Brasil ainda DVD, Netflix, alguma coisa assim. Vamos ter que esperar pelo DVD, né? O ideal é esperar pelo DVD mesmo. Locadora, né, gente? Locadora, não baixar de maneira ilegal, né? Não é nunca o caminho, né? Mas enfim, as próximas diretoras que a gente vai falar são duas mulheres que lançaram filmes em 2019, que é a Greta Gerwig, que tem 36 anos, ela começou como atriz e ela já lançou 2 filmes, inclusive foi indicada em 2 vezes ao Oscar por esses filmes. Foi pra direção em Lady Bird e foi pra roteiro em Little Woman. E a outra mulher também que a gente vai falar é a diretora Céline Sciamma, que fez Retrato de uma Jovem em Chamas, mas ela não entra tanto nas nossas especificações porque ela já fez alguns outros filmes. Só que foram filmes feitos na França com bem menos audiência, e como ela fez um filme incrível esse ano, a gente resolveu também colocar ela como uma espécie de bônus, né, na nossa lista. Então a Greta, enfim, ela é uma grande atriz, ela fez muito bons trabalhos, ela tem muita alma nas atuações dela, e eu acho que ela vindo pra direção, por mais que o primeiro trabalho dela no Lady Bird não tenha sido tão bom, eu acho que ela tá começando a imprimir mais o estilo dela, tá começando a mostrar mais sobre como ela dirige um filme a partir de Little Woman, e eu tô bastante ansioso pra ver os próximos trabalhos dela, principalmente. O Lady Bird foi um filme que eu vi muita gente dizendo, nossa, que coisa linda, me apeguei ao filme. Eu não consegui, pra mim, eu meio que descartei o filme, assim, porque eu não gostei, mas Adoráveis Mulheres foi completamente diferente. Eu acho que tem muito mais da visão dela, eu acho que ela faz uma releitura perfeita da obra, que ela traz uma coisa que os outros filmes não trouxeram. Ela consegue controlar muito bem o trabalho de atuação, nisso nos 2 filmes, mas no Adoráveis Mulheres, principalmente fotografia, figurino, ela tem um controle maior do que ela tá fazendo. Eu acho que ela amadureceu nesse sentido, e eu acho que ela é muito promissora para os próximos projetos dela. E a Céline Sciamma, eu acho que o Retrato de uma Jovem em Chamas, ele é um filme quase impecável, na minha opinião. Eu achei ele um pouco parado demais, mas era porque eu tava cansado na hora que eu vi, então se eu tivesse dormindo um pouco melhor na noite anterior, talvez eu não tivesse tão cansado e tivesse aproveitado melhor. Mas eu achei um dos grandes filmes desse ano e eu acho muito interessante porque é uma mulher falando sobre um relacionamento entre 2 mulheres. E a gente já viu alguns outros filmes em Hollywood que trouxeram homens falando sobre isso e que foram filmes extremamente problemáticos. Azul é a Cor Mais Quente, por exemplo. É um filme extremamente problemático, as atrizes sofreram muito, tem
diversas entrevistas de abusos que elas sofreram gravando, e a Celine Sciamma, por ser uma mulher e trazer um outro lado, ela parece muito mais fidedigna naquela história. E ela é muito bonita, é uma história muito bonita mesmo. Eu acho que todo mundo deveria assistir, porque além de ser um filme muito bem dirigido, muito bem atuado, ele tem uma história muito legal, uma história que te prende, e é uma história realmente bastante bonita. Ao mesmo tempo a gente tem que admitir que não é um filme fácil pra quem não tá acostumado com o cinema europeu, né? Porque é um filme bem mais parado, a estética é bem diferente do que a gente tá acostumado com Hollywood, então não é todo mundo que vai se apegar tanto ao filme. Mas pensando que a estética é diferente, que ela faz esse retrato, brincando com o título assim, né? Ela faz esse retrato da história de uma forma muito mais realista, fidedigna, assim, o que realmente acontece, é um filme muito importante, é um filme muito legal pra todo mundo ver e entender um pouco mais como é que são essas relações, que não é aquela coisa estereotipada que a gente tem, que Hollywood gosta de apresentar. Sabe que eu tenho um certo problema pra indicar filmes pras pessoas, porque eu tenho uns gostos meio estranhos, às vezes, eu vejo um filme bem estranho, e assim, principalmente o Parasita até, eu indiquei pro pessoal lá do trabalho, e eles não gostaram tanto, assim, não gostaram tanto quanto eu, e aí, enfim, até às vezes pra minha namorada, pra amigos, né, eu indico os filmes e eles, não, pois é um filme meio chato, né, meio nada a ver. Tipo Mãe, que eu adorei, todo mundo meio nada a ver. Então realmente é difícil indicar, né, tem que... Eu tenho esse problema, assim, de indicar também, porque às vezes uma pessoa que eu gosto muito, eu quero que todo mundo veja. Mas eu sei também que não é todo mundo que tem a mesma visão e compartilha da coisa de gostar tanto do cinema quanto a gente. Então fica um pouco difícil de indicar às vezes. Mas Retrato de uma Jovem Chamas tem esse problema. Ele é difícil de indicar pra todo mundo, mas é um filme que quem gosta de cinema tem que ver, e quem quer entender melhor essas relações, quem quer ver algo desse tipo, pode ver também, bem tranquilo, que é um filme muito bom. Eu acho que esses filmes que a gente diz que é um pouco mais difíceis de gostar, por, enfim, não serem aquela estética que a gente tá acostumado, eu acho que eles valem muito pela experiência de tu ver aquela produção, sabe? Mesmo quando é uma produção muito fora da casinha, que o diretor faz várias simbologias dentro do filme, eu acho que mesmo assim vale a pena. Por mais que tu possa achar chato no início, tu vai estar vendo uma coisa diferente que tira da tua zona de conforto. E eu acho que no caso do Retrato de uma Jovem Chamas, ele nem é pra tanto. Ele tira um pouco da zona de conforto por ser um filme mais parado, um filme num estilo mais europeu. Mas em termos de história, é uma história bastante simples. É uma história sobre um relacionamento e relações pessoais das protagonistas, né? Então, nesse sentido, assim, eu acho ele um pouco mais fácil de indicar pra gente estar acostumado com a temática, entre aspas, né? Mas mesmo assim, eu acho que as pessoas têm que estar abertas, às vezes, a algumas novas experiências, e é um filme que super vale a pena, sabe? Não, porque eu acho que tem isso, assim, eu acho que tem uma barreira da língua, porque a gente tá acostumado a ver os filmes falados em inglês, então a barreira do francês já dificulta um pouco e a coisa de ser mais parado. Mas acho que a gente devia passar por cima disso, quebrar esse preconceito com filmes mais parados, com filmes de outras línguas, e tentar ver pela experiência mesmo. Se não gostar, já sabe, não gosto, realmente não gosto disso, mas pelo menos tentar. Sim, estar aberto, né? E seguindo nossa lista, agora a gente vai falar de um diretor brasileiro, o Daniel Rezende, que apesar de estar há muitos anos trabalhando na indústria, ele só tem 2 filmes na carreira, que é o Bingo e a Turma da Mônica Laços. Esse ano saiu a continuação do Turma da Mônica, mas ele é um diretor que tá começando agora também, ele fez vários trabalhos de edição já, Tropa de Elite, Cidade de Deus, eu não lembro se foi ele. Eu acho que foi. Mas eu acho que ele teve participação também. E que ele estreou com um filme muito bom, que é o Bingo, que eu achei maravilhoso, assim. Eu acho que ele tem um controle de estética e de controle de atores também, que é muito bom. E fora a edição, porque ele veio da edição, então ele sabe como trabalhar o filme, como jogar as cenas, né? É a área dele, né? Então, os filmes dele são muito bem editados. Ele sabe te manter preso àquela história pela edição do filme. Assim, eu vou abrir meu coração aqui que eu não assisti Turma da Mônica Laços, porque eu nunca fui muito de ver nada de Turma da Mônica, só quando eu ia em médico e tinha gibi, então não é uma coisa que me pegava muito na emoção. E aí o pior de tudo é que eu também não vi Bingo. Queria na verdade, essa informação também. Eu botei aqui por ser um diretor brasileiro, sim. por se enquadrar nos critérios que a gente tá colocando e por eu ter visto os 2 filmes e ter gostado bastante. Sim. Apesar de nunca ter sido muito fã de Turma da Mônica, eu achei bem legal o que ele fez com a história no cinema. Porque ele conseguiu trazer dos quadrinhos pra tela aqueles personagens, e ele conseguiu deixar uma história interessante. Não foi algo tipo, olha só, fizemos um filme da Turma da Mônica. Não, ele tem uma história, ele tem personagens que são cativantes, e tu consegue gostar do filme. Ele conseguiu traduzir muito bem a Turma da Mônica pra realidade. Muito melhor do que vários filmes da Marvel, então, isso tá querendo dizer, né?
Olha, ele é melhor que alguns filmes da Marvel. Claro, o pessoal vê os filmes da Marvel, nossa, que incrível, mas o cara fez com Turma da Mônica muito bem também, né? Então... Aí é a desvalorização do cinema nacional. Exatamente. Não, mas principalmente o Bingo, assim, é um filme que tem que ser visto porque fala da história do Bozo, que nos anos 80 dominava a TV, só que era um cara bêbado, drogado, cheio de problemas. E ele consegue trabalhar muito bem essa história. E eu acho que fica a indicação aí pra todo mundo, porque ele é um filme fácil de assistir também. Ele tem uma estética, um padrão mais hollywoodianizado, mas é nacional, é brasileiro, e a gente tem que ver, tem que valorizar, e tem que valorizar os bons filmes que a gente sabe fazer. Era inclusive a indicação do Brasil pro Oscar, né? Infelizmente não chegou a passar das outras etapas, mas enfim, o Brasil tem muitos filmes bons e tem uma quantidade de diretores com bons filmes que estão muito promissores, muito grande, assim. Só tu pegar, diretores tem mais filmes ali, o Kleber Mendonça, tem o Gabriel Mascaro, principalmente ali Pernambuco, que é uma região muito forte na questão do cinema. Então, a gente tem que valorizar um pouco mais o cinema nacional. Eu não vi Bingo por outros motivos, tá na minha lista, eu quero ver. Mas a gente tem que valorizar um pouco mais, assim. Tem uma quantidade gigantesca de filmes muito bons sendo lançados e tem muita gente que diz que não, que o Brasil não produz filmes bons, mas... Os últimos anos aí estão um atrás do outro, né? Não, até tu falou do Kleber, assim, o Kleber podia estar na lista, ele só não tá porque ele já passou de 50. Exato. Mas também, é um cara que tem 3 filmes, 3 bons filmes. E tem que valorizar, assim, o cinema pernambucano também, porque eu vi muita coisa recente, o cinema pernambucano é muito bom, é muito forte. A gente tem que ver algumas coisas mais diferentes também que a gente produz. E valorizar também aquilo que é mais comum, que a gente já tá mais acostumado a ver, que é o que o Daniel Rezende se propõe a fazer, que são estéticas diferentes, mas filmes muito bons. Eu acho que a gente pode abrir uma exceção pro Kleber, porque idade é uma coisa muito difícil, né? 50 anos é uma pessoa muito nova ainda, na minha opinião. Não, eu acho que ele nova, tem uma carreira muito longa. Claro, ele tem muitos filmes pra serem lançados ainda. Ele não tá com seus 90 anos, né? A gente pode abrir essa brecha aí. Mas enfim, já mencionamos ele. Mencionamos. Todo mundo sabe. Os 3 filmes dele devem ser vistos, né? São bons filmes. Até os curtas também são muito bons, ele é um grande diretor. É que a gente tá falando de diretores um pouco mais desconhecidos, né? O Kleber já virou o grande nome do cinema nacional. Imagino. Aí também a Ana Mui Laerte também fez grandes filmes. Eu acho que ela poderia se encaixar, mas ela é um pouco mais conhecida também, na minha opinião. Sim. Principalmente depois do Que Horas Ela Volta, que pra mim foi um dos grandes filmes nacionais da última década também. Ela fez Mãe Só Uma, que é um bom filme, um pouco abaixo, mas... Eu já não gosto tanto do Mãe Só Uma. É que ele, comparado a Que Horas Ela Volta, ele é bem abaixo. Mas se eu não tivesse visto Que Horas Ela Volta, eu teria gostado um pouco mais, eu acho, do Mãe Só Uma, né? Não, a história pra mim não pegou tanto. Vai de pessoa pra pessoa, Cada pessoa tem uma relação com o filme que é única, né? Com certeza. Então também ficam essas 2 menções honrosas que eu acho importantes também de deixar, né? E encaminhando pro final da nossa lista, a gente tem aqui também o Ryan Coogler, que é um diretor mais pipoca, vamos dizer assim. Ele fez Fruitvale Station, o filme de estreia dele já com o Michael B. Jordan, e nunca mais desfez essa parceria, porque ele daí fez Creed e Pantera Negra. Os 2 também com o Michael B. Jordan. E é um diretor que trabalha muito a função da questão racial. Ele fala em todos os filmes dele dessa luta, dessa briga de classes raciais. E não à toa Pantera Negra fez o sucesso que foi com a questão afrodescendente, porque muita gente se viu na tela, muita gente se viu empoderada ali na tela, né? O Pantera Negra, a gente até falou em episódios anteriores da importância que ele teve pro cinema e pra luta e pra questão social. Então, eu acho que ele traz esse viés, assim como outros diretores também fazem, como o Jordan Peele, mas eu acho importante trazer isso também pra um cinema mais pipoca, digamos assim. Trazer pros filmes de super-herói, que tem um público muito grande. Ele trouxe pro Creed, que, enfim, Rocky Balboa vem desde aí dos anos 70, com filmes, e era sempre rock, né, mostrando um personagem branco, e ele traz o filho do Creed sendo o personagem principal. Então é aquela questão da representatividade muito importante. Ele pega o primeiro rival do Rock nos filmes, né, e trabalha com o filho dele, e põe como protagonista, botando a coisa da cultura negra na frente. A mulher do Creed no filme, que é a Tessa Thompson que faz, ela tem a coisa da questão musical, do gênero do hip hop. Então ele trabalha muito com essas questões todas que são mais da cultura negra e traz para o grande público, né? Ele faz o cinema mais
pipoca mesmo, um cinema mais comum, um cinema que chega mais na casa de todo mundo. E muitas vezes a gente gosta muito de filmes que são mais cults, só que essa é uma crítica também que eu consigo fazer pra esses filmes, que eles trazem discussões pra um nível muito limitado de pessoas, assim, pra pessoas... É uma cultura mais erudita, digamos, né? Sim. É que nem eu vi muitas críticas de filmes que estavam sendo lançados com críticas sociais, mas que eles estavam atingindo só um nível de universidade, por exemplo. Eram só para jovens universitários, estudantes de humanas, que iam discutir entre eles. E esse é um problema bem sério, eu acho, na questão da luta social, porque a gente tem que trazer para todos os tipos de público. E muitas vezes, se a gente trouxer só para a universidade e deixar as discussões por lá, essa discussão ela não vai avançar para as outras esferas da nossa sociedade. Então, enfim, a gente discutiu isso no último episódio também, que muitas vezes tem esse preconceito com filmes mais pipoca, mas é aquilo que a gente falou, o cinema é arte e por mais que o diretor ele busque fazer filmes mais blockbuster, filmes mais pipoca, ele também traz outras visões pra dentro desse filme, e é muito importante. É só a gente ver o Pantera Negra, a grande importância que ele teve. Não, e até o próprio Creed, assim, que ele se tornou agora uma franquia própria, já teve o segundo filme, que ele trabalhou também, assim como Pantera Negra, pra um público que estava acostumado a ver o Garanhão italiano como protagonista. Claro. Tu vê daí esse cara ser o mestre dele, mas também um cara mais acabado, mais velho, que tá meio que passando o bastão pra uma nova geração, que é de uma cultura completamente diferente da dele. Sim, e parece até uma metáfora pro que a gente busca fazer hoje em dia, né? De dar voz pra outras pessoas, né? Que é exatamente, é o rock sendo mais escanteado dentro do filme e passando bastão para outras vozes serem ouvidas. E eu acho isso simbolicamente muito importante, assim. Eu espero que o diretor tenha pensado nisso. Se ele pensou isso, ele foi muito genial. Não, ele não dirigiu o segundo Creed, mas dá pra ver que isso continuou também, porque o Rock ele fica muito na sombra do Creed, ele aparece só nos cantos da tela. Sim. Ele não tem tanto foco, porque no primeiro filme ele foi indicado ator coadjuvante ainda, então ele tinha um foco maior, mas no segundo ele já tem um foco bem menor, ele já reduz o tempo de tela e vai dando importância cada vez maior pro personagem do Creed. E ele vai dirigir agora o segundo Pantera Negra também, mantendo essa coisa de importância para o personagem africano da Marvel, então ele tem essa questão cultural muito forte, gosta e quer trabalhar em todos os filmes dele, praticamente. Sim. Um outro diretor também que a gente colocou na lista é o Oriol Paulo. Ele é espanhol, tem 45 anos, tá quase ali nos 50. E ele dirigiu El Cuerpo, de 2012, e Um Contratempo, de 2016. São dois filmes que o Matheus não viu. Eu coloquei na lista pra balancear com o Daniel Rezende. É, que eu botei um diretor brasileiro e botou um espanhol aqui pra ficar diferente, pra dar mais opções pra vocês. Internacionalizar a parada, botar uma Espanha. Tava cheio de norte-americano. Exatamente. Aqui. E ele é um diretor bastante interessante, porque ele trabalha dentro de um filme mais pipoca com esse gênero dos... Não é bem gênero, né? Mas filmes de mistério, de ter que resolver determinadas coisas, e mistérios, e um assassinato. Suspense. E suspense, exatamente. E ele faz isso muito bem feito, assim. Os dois filmes dele foram muito bons, eu gostei bastante, principalmente de Um Contratempo. Eu acho que ele sabe lidar muito bem com esse estilo de filmagem, ele é a zona de conforto dele, provavelmente, parecido com o que o Damien Chazelle também faz com filmes que envolvem uma musicalidade. Ele mostrou que ele sabe fazer muito bem, e tem um público que gosta muito desse tipo de filme. É só a gente ver os lançamentos novos, que as pessoas falam bastante. Muitos falam de filmes de suspense e filmes com essa questão de mistérios. A gente viu agora Entre Facas e Segredos também, do Rian Johnson, que era um filme com uma pegada semelhante também. Então, é um filme legal e é um diretor bastante talentoso, principalmente nessa área. Não sei como ele seria dirigindo outros tipos de filme, né? Mas também fica a curiosidade. Não, mas ele se foca no estilo de filme que desde o início do cinema faz sucesso, que começou na coisa do filme noir, e aí vem esse gênero de policial, suspense, e sempre tem público. Sempre vai ter audiência. Então ele se focou nesse nicho, pelo que tu me disse, assim, sim. Dos filmes dele. E eu acho que talvez ele se mantenha por aí, porque se ele tem feito bons filmes e com o público gostando, eu acho que ele se mantém nessa pegada até atingir um outro ponto da carreira dele, talvez. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa lista de diretores mais promissores, diretores que a gente gosta muito. Tem outros, com certeza, mas a gente se restringiu a esses por ter uma quantidade de filmes que a gente gosta também. Porque tem muitos diretores que são promissores, mas fizeram um filme e ainda é pouco pra se falar, né? Eu ainda
gostaria de ter colocado o Taika Waititi nessa lista, porque é outro diretor também muito promissor, acabou de ganhar um Oscar de roteiro adaptado. Mas ele fez Jojo Rabbit, Matheus. É muito bom, mas tem que ver O Que Fazemos nas Sombras. Esse filme é maravilhoso. E a gente não colocou na lista porque a gente achou que já tava um número bom de indicações também. São todos diretores com filmes que a gente gostou de pelo menos 2 ou os 3 filmes que eles fizeram. Então, esperamos que vocês vão atrás, busquem conhecer também. Os que vocês acham que a gente devia ter falado e não falou, nos mandem também. Vai que a gente faz uma segunda parte disso aqui. Pois é, pode ser. Busquem conhecimento, né? E o podcast mais amado do Brasil vai se encerrando aqui. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes aí, um total de 10 ou 11, incluindo nossas famílias. Inclusive, a gente gostaria de pedir para essas pessoas compartilharem também o episódio. Ó, quem compartilhar esse episódio vai estar concorrendo ao nosso concurso de R$2,50 e um pastel de queijo, tá? Não era só o pastel? É, só o pastel. Era então, só o pastel. Vai estar concorrendo ao pastel de queijo. O Matheus compartilhou e já tá concorrendo. Minha namorada Vitória compartilhou, tá concorrendo também. E o resultado vai sair até o final do mês de março aí. A gente vai postar na Gama 12 lá o pessoal comendo pastel de queijo. Eu acho válido. Beleza? Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente também queria dizer, antes de encerrar, que o Gabriel já estava esquecendo aqui. É verdade. Que os episódios agora a gente vai começar a lançar uma sexta sim, uma sexta não. Então vai ficar 2 episódios por mês, a princípio. Por questões de trabalho e aula, né? As aulas voltaram, então a gente vai diminuir a produção. Vai ficar um pouco mais difícil fazer, mas... Mas vai sair uma sexta sim, uma sexta não, uma sexta sim, uma sexta não. O episódio está no ar. E é isso, pessoal. Não, mas assim, ó, qualquer coisa, se vocês começarem a ouvir bastante, que a gente ganhar dinheiro com isso, a gente pode largar tudo também, entendeu? Se começar a dar dinheiro... Seria um sonho, né? Claro, a gente faz episódio todos os dias. Se todo mundo compartilhar e ouvir, pra mim ia ficar sensacional. A gente larga tudo e começa a fazer mesmo. Mas até lá a gente vai fazendo desse jeito, porque é o que dá. Vamos incomodar, mas enfim. E a gente agradece todo mundo. Sigam a Gama 12 lá no Instagram, Gama 12 Produções, por favor. Mandem mensagens lá. Sugestões de pauta, por favor. Por favor, a gente tá precisando de pauta, muito importante. Ou a gente só vai ligar isso aqui, vamos gravar e falar de atores que a gente gosta. É isso aí, pessoal. É isso aí. Um abraço pra todo mundo. Valeu e tchau.